Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para buscar a presença de Deus e para aprender um pouco mais da sua palavra. Vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento, Pai, pedir que teu Espírito Santo perdoe nossos pecados e venha nos capacitar, nos habilitar na exposição da tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria do alto, que a condução deste trabalho seja debaixo da tua direção. Glorifica o teu nome nesta noite, Pai, ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 19 em diante. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Versículo 20, idolatria. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as obras da carne. A temática do estudo de hoje é Pergunte ao Pastor. Daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas e os irmãos internautas poderão nos fazer perguntas. Mas dentro dessa perspectiva de obras da carne, nós vamos pegar um elemento das obras da carne, estudá-lo à luz da contemporaneidade, ou seja, de elementos contemporâneos de nossos dias. Então, nós já estudamos no domingo, na sexta-feira passada, as obras da carne que são prostituição, impureza e lascívia, onde nós estudamos sobre o cristão e a sexualidade. Hoje nós vamos estudar sobre o versículo 20, idolatria, e vamos relacionar esse tema à questão do catolicismo, o catolicismo romano, tá? Então nós iremos fazer um estudo breve sobre a teologia católica romana, e desde já nós queremos dizer que o objetivo aqui não é uma crítica à pessoa do católico, né? Mas você que está nos assistindo, se você é um católico, se você é um cristão, entenda que a Bíblia diz que os cristãos têm que exortar uns aos outros à luz da palavra, têm que apontar para o seu companheiro aonde estão os erros, onde estão seus erros, para poder corrigi-lo, tá? Então, é nosso papel sempre trazer à luz, à baila, todas as questões bíblicas para que nossa vida seja conduzida à luz da palavra de Deus, tá? Então, não é no sentido ofensivo, não é num jogo religioso para saber quem é melhor, não é nesse sentido. Mas para avaliarmos à luz da palavra de Deus se há sentido bíblico nos principais pressupostos católicos romanos, tá ok? Então, vamos começar então falando um pouco aí das principais áreas da teologia católica romana, ok? Nós não vamos nos debruçar sobre as questões históricas, né, da origem do catolicismo. Nós vamos estudar apenas aquilo que é mais ressaltado da teologia católica, que diferencia da teologia protestante, e vamos fazer uma avaliação à luz da palavra de Deus para ver se há fundamento, tá? Então, vamos lá. Até finalmente chegar na questão do culto, né, que é onde nós abordamos aqui a questão da idolatria. E vamos verificar se realmente existe aspectos de idolatria na teologia católica. As principais áreas que nós iremos abordar aqui, meus irmãos, é a adoração, salvação, intercessão, ok? Na adoração nós iremos abordar a questão do culto, né, no caso católico da missa. Na salvação nós iremos abordar a questão das condições para que alguém seja salvo.
Na questão da intercessão, nós iremos averiguar quem é realmente nosso intercessor, tá? Diante de Deus. E depois estudar mais algumas outras questões da teologia católica. Muito bem. Vamos começar com a questão da salvação. A teologia reformada, a teologia protestante, prega, à luz da palavra de Deus, que a salvação se dá apenas pela fé, com base em versículos como Romanos capítulo 3, versículo 21 e versículo 28, que diz que nós somos justificados diante de Deus pela fé, independente de obras. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz que nós somos justificados pela fé, por intermédio da fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e não de obras. Por outro lado, a teologia católica diz que não basta você crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é uma das premissas para ser salvo, mas tem que crer em Jesus Cristo, tem que fazer boas ações, boas obras, ter um bom comportamento para se alcançar a salvação. Isso me parece muito um pouco de um aspecto da teologia espírita. A teologia espírita diz que você tem que se aproximar de Jesus, que é o Espírito maior de luz, e isso não é suficiente para te salvar. Tem que se aproximar de Jesus, mas também é necessário fazer boas obras, ok? Peço aí desculpa para os irmãos do Facebook, né? O celular caiu aqui, mas já conseguimos recompô-lo. Meus irmãos, então, vamos seguir aqui sobre o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia deixa claro, meus irmãos, que a salvação é pela fé somente, tá? Na Bíblia não há dúvida quanto a isso. Mas a teologia católica, para apoiar a defesa de que nós somos salvos pela fé em Jesus e pelas obras, argumenta que Tiago nos diz isso. Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras é morta. Tá? Então é necessário ter fé e obras. Nós temos que entender, meus irmãos, que Paulo está falando da nossa justificação diante de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 4, né, onde Paulo conclui que ninguém é justificado diante dele por obras. Tá? Já Tiago está discutindo a justificação diante dos homens, onde Tiago diz: mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Mostrar um para o outro, ou seja, no sentido de nós vamos evidenciar nossa fé para o nosso próximo através das obras. Tá? Então, nós provamos e comprovamos para o nosso próximo que nós somos salvos com nossas obras. Tá? Então, você vai justificar a sua fé para as pessoas com as suas obras. Tá? Mas diante de Deus, a justificação é somente pela fé. Eu diria aqui que o maior problema da teologia católica não é a questão das imagens de escultura, nem a questão de intercessão. São problemas graves também. Mas o maior problema, a meu ver, é a concepção católica a respeito da salvação. Tá? Além de tudo isso, de acreditar que a salvação é pela fé e pelas obras, inclui-se também a questão do batismo como essencial para que o sujeito seja livre do inferno. Então tem que ser batizado, tá? Que como se coloca o batismo como uma condição para ser salvo. Nós entendemos que não. A Bíblia diz claramente que a salvação é pela fé somente, pela graça. Aquele ex-ladrão que morreu ao lado de Cristo na cruz, ele foi salvo. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Então o batismo não salva, as obras não salvam. Não adianta você ter boas obras porque você não vai ser salvo. Por quê? Porque as suas boas obras, as nossas boas obras, elas são contaminadas pelo nosso coração pecaminoso. Então, não adianta. Nós somos salvos apenas pela fé em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus de todo o coração. Repito, não é crer e nem falar da boca para fora. Não é honrar, confessar Cristo da boca para fora. É crer de todo o coração em Cristo como o único suficiente Salvador. Isso é suficiente para salvar uma pessoa, se ela crer de fato. É óbvio que essa fé, se ela vier de um coração transformado, é óbvio que isso vai produzir frutos. É óbvio
o regenerado, o salvo, ele vai produzir boas obras, mas essas boas obras não é para ser salvo. Essas boas obras são frutos da salvação, ok? O amor de Cristo nos constrange a ter boas obras, tá? Então, eu não sou constrangido a ter boas obras pelo medo do inferno. Eu sou constrangido a ter boas obras pela certeza de que Deus me ama. O amor de Cristo nos constrange, tá? Então, esse é o principal problema, tá? Essa é a principal diferença que eu entendo como um problema grave na teologia católica, tá? Então, essa questão de que nós somos salvos pela fé somente pela graça, isso não é uma doutrina protestante, isso é bíblico. Repito, isso é bíblico, tá? E somente essa doutrina, esse ensinamento bíblico vai produzir paz. Enquanto você acreditar que a salvação é pelas obras, enquanto você crer que a salvação é crer em Cristo, mas também ter boas obras, você nunca vai ter paz. Porque como você vai saber que você teve obras suficientes para ser salvo? Você vai morrer na dúvida. Você nunca vai experimentar algo chamado certeza da salvação, tá? Então, se você não tem essa certeza da salvação, você vai sofrer muita angústia por causa dessa incerteza. Então, você tem que crer que o que Cristo fez na cruz foi suficiente para nos salvar. Muito bem. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia, porque ele nos diz isso, que crer em Cristo é suficiente para nos salvar. E por isso que nós dizemos que é necessário receber Cristo como único e suficiente Salvador. É bem verdade que existem protestantes que não acreditam em Cristo como único e suficiente Salvador. Acreditam da boca para fora. Dizem que confessam Cristo como único e suficiente Salvador, mas acham que a fé em Cristo não é suficiente para salvar. Tem que fazer mais alguma coisa. Muito bem. Agora vamos para outra questão que tem a ver, nós falamos da salvação, agora vamos falar sobre a questão do culto, da adoração a Deus, tá? Nós sabemos que no culto católico, que é denominado como missa, né, eles têm imagens de escultura, imagem dos santos, imagem de Maria, etc. E com base, eles dizem que eles fazem isso com base no fato de que Deus mandou também fazer imagens, mandou Moisés fazer a imagem dos querubins na arca, mandou Moisés fazer a imagem de uma serpente, tá, para apontar para Cristo Jesus. E então eles dizem que Deus não condenou a imagem, Deus condenou a idolatria. Eles dizem que, e isso de fato nós temos que admitir, que a teologia católica diz que o objetivo das imagens é conduzir o fiel a Deus espiritualmente e didaticamente, tá? Elevar o espírito a Deus didaticamente, é o que diz o catecismo católico, não é promover idolatria. Então, na teologia católica, no catecismo católico, a Igreja Católica é veementemente contra a idolatria, prega contra a idolatria. Mas nós sabemos, meus irmãos, que na prática não é o que acontece, tá? Porque existe, na relação do fiel católico com a imagem, existem algumas características, algumas posturas que se caracterizam como adoração à imagem, como idolatria. Como, por exemplo, acender uma vela à imagem, conversar com a imagem, falar. É óbvio que eles vão dizer que não está conversando com a imagem, mas com um santo por trás daquela imagem, tá? Mas fazem orações às imagens, e isso a Bíblia é contra. Aliás, na própria Bíblia católica, no livro de Sabedoria, existe um texto, e também no livro de 2 Macabeus, um texto completo relatando exatamente, detalhadamente, uma exortação contra esse tipo de postura, de lapidar uma imagem, falar com a imagem, etc. Então, vamos ver qual é a resposta bíblica para isso, tá? Quando Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 5, a respeito dos 10 mandamentos, e a respeito do 2º mandamento, de não farás para ti imagens de escultura, de fato Deus não está proibindo fazer imagem de todas as formas, tá? É permitido sim nós fazermos imagens artísticas, é permitido você fazer imagens de desenhos bíblicos para as crianças com objetivo didático, tá? Imagem de João Batista, do apóstolo Paulo, fazer desenhos, na verdade, né? Revistas didáticas para as crianças.
É permitido fazer imagem de Jesus? Se for com objetivo didático, é permitido, tá? Aliás, é impossível você não fazer uma imagem de Jesus. Quando você lê os evangelhos, é claro que vem à nossa mente como que seria Jesus. Porque Jesus se tornou homem. Se fosse pecado você fazer uma imagem de Jesus, então toda vez que você lê os evangelhos, você pecaria. Porque você imagina Jesus. Porque Jesus ele tomou uma forma, uma figura, uma forma humana. Então é impossível não imaginar Jesus. É impossível não desenhar Jesus em nossa mente. Ok? Inclusive no livro de Apocalipse, capítulo 1, existe ali, capítulo 1 e capítulo 2, Jesus ele se manifesta e existem detalhes ali sobre como são seus cabelos, seus olhos, tá? Então, detalhes fisiológicos dessa manifestação de Cristo. Então, pelo fato de Cristo ter se tornado homem, então nós sabemos como é um homem, tá? E até mesmo como é aspectos da fisionomia de um homem da Palestina. É claro, com a ressalva de que nós não sabemos exatamente como ele era quando estava na Terra e como ele é hoje, tá? Não sabemos exatamente, só sabemos que ele é um ser humano e é Deus ao mesmo tempo. Mas isso não nos permite fazer uma imagem com objetivo de culto, de adoração. Por quê? Porque o que Deus proíbe lá em Deuteronômio capítulo 5 é fazer imagens com objetivo de culto, de adoração. Tá? No capítulo 4 de Deuteronômio, que é um contexto do capítulo 5, Deus fala para Moisés: guarda-te, não faças imagens de escultura, de coisa alguma semelhante que há no céu e na terra, porque forma alguma viste quando o Senhor vos apareceu em Horebe. Ou seja, porque nós não devemos fazer imagem de Deus Pai, de Deus Filho? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. A partir do momento que você faz uma imagem do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, você limitou a natureza de Deus àquela coisa, àquela figura. E Deus é um ser ilimitado. Então, você não pode fazer imagem de Deus nem com objetivo didático. Vou repetir. Imagem de Deus Pai, de Deus Filho, você não pode fazer nem com objetivo didático, muito menos com objetivo de adoração. E imagem de Jesus, você até pode fazer com objetivo didático, não para ser usado no culto, nem para ser usado no salão de culto, lá onde acontece o culto, porque isso vai levar os fiéis a um aspecto de adoração. Tá? Nem de Jesus você ainda pode fazer uma imagem didática, um desenho, alguma coisa, para as crianças, mas você não pode fazer uma imagem litúrgica de Jesus, porque a nossa adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito é em espírito. Está escrito em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá? Agora, para o objetivo de culto, então, nós não devemos fazer imagem de forma alguma. É o que está escrito: não farás para ti imagem de escultura. É o segundo mandamento. Nem coisas semelhantes do que há na terra, nas águas, ou embaixo das águas, ou no céu. Tá? Eu não posso fazer imagem do apóstolo Paulo de São Paulo e colocar no culto, na igreja, fazer orações, acender vela para São Paulo, para São João Batista. Não. João Batista, apóstolo Paulo são referências que nós devemos seguir, exemplos que nós devemos seguir, mas não significa que devemos usá-lo no culto. Tá? Nosso culto a Deus, ele é um culto em espírito, ele é um culto desprovido de necessidades físicas, de imagem. Por quê? Por que o protestante não usa imagem nenhuma no culto? Não usa imagem de Jesus, não usa imagem de nenhum santo no culto. Porque a nossa adoração a Deus, ela é pela fé. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Tá? Hebreus capítulo 16, Hebreus capítulo 11, ele nos explica o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, se eu preciso ver para crer, eu preciso ver uma imagem para adorar a Deus, eu preciso cultuar através de uma imagem, então isso já não é fé. A partir do momento que eu preciso ver, preciso tocar, eu preciso de alguma coisa visível, não é mais fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Por isso que o culto protestante ele é limpo de imagens. Não precisa de imagem. O culto protestante usa só a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá? Está escrito em
Romanos capítulo 10, versículo 17. Tá, então está explicado aqui porque os protestantes não usam imagem, não usam imagens para objetivos de culto, tá? Agora, a resposta católica sobre essa questão é que Deus mandou fazer imagens, tá? Mandou fazer imagem dos querubins, mandou fazer imagem da serpente. Nesse sentido, os católicos estão corretos de que Deus ele não é contra a imagem de todas as formas, tá? Só que a partir do momento que os israelitas começaram a usar essa imagem com objetivo de culto, Deus mandou destruir, né? Veja, em 2 Reis capítulo 18, o rei Ezequias mandou destruir, 2 Reis 18, versículo 4, destruir aquela serpente. Por quê? Porque até aquele momento os israelitas estavam fazendo culto àquela serpente, estavam cultuando, tá? E as imagens dos querubins que Deus mandou fazer? Hebreus capítulo 9 nos diz que a arca da aliança, os querubins da arca, todos os utensílios do tabernáculo, tudo isso tem sido sombra para as coisas que haveriam de vir. E as coisas que haveriam de vir já vieram e se cumpriram em Cristo Jesus. E uma vez que se cumpriram em Cristo Jesus, as coisas que eram sombras tornaram-se desnecessárias. Então foi momentâneo aqueles aspectos dos querubins que apontava para o Novo Testamento. Uma vez que o Novo Testamento já se cumpriu tudo o que deveria ter se cumprido, a nossa adoração, de fato, agora ela dispensa qualquer aspecto visível. Nossa adoração é pela fé. Se você é cristão protestante, se você é cristão católico, entenda isso. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Deus quer que você se despreenda de qualquer aspecto visível, físico, para que a sua fé cresça. A fé, ela vem pelo ouvir. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que não se vê. Se você precisa de uma imagem para ter fé, você está muito longe da maturidade cristã. Muito bem. Agora vamos falar sobre a questão da intercessão. Intercessão de Maria e intercessão dos santos. Veja, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Primeiro, nem precisamos perguntar onde está, se há versículo bíblico, respaldo bíblico para a intercessão de santos e para a intercessão de Maria, porque de fato não há um embasamento bíblico para isso, tá? Não há. Mas por que a Igreja Católica ela persiste nessa prática, nesse ensinamento? Porque mesmo se você demonstrar na Bíblia que não existe a intercessão de Maria, a Igreja Católica, a fé católica é baseada em 3 revelações, ou em 3 fontes de verdade. Uma é a Bíblia, mas a teologia católica não se baseia apenas na Bíblia. Se baseia na Bíblia, se baseia na tradição da Igreja, tá? Na tradição da Igreja, e se baseia também nas palavras oficiais do Papa. Então essas são as 3 fontes de verdade, de prática e de fé católica. Por isso que a questão de Maria, da intercessão dos santos, não é baseado na Bíblia, porque existem outras fontes de embasamento que não é a Bíblia, tá? Mas nós protestantes, nós protestamos contra o quê? Baseado na Reforma Protestante. Qual era o protesto dos reformadores? Que a nossa fé não é baseada no Papa, no que o Papa diz. A nossa fé não é baseada na tradição da Igreja. A tradição da Igreja serve apenas de norte didático em algumas coisas que não ferem as Escrituras, ok? A nossa fé é baseada nas Sagradas Escrituras, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tá? A Bíblia é suficiente, por isso que um dos fundamentos da Reforma Protestante é sola Escritura. Tá? Sola Escritura, porque Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque as Escrituras testificam de mim, disse Jesus. São as Escrituras que testificam a respeito de Cristo e da vida eterna. Nós somos salvos e regenerados pelo lavar regenerador das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, diz Paulo em Tito, capítulo 2, e Tiago, no capítulo 2.
Muito bem. Então, vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito da intercessão. Tá? A Bíblia nos diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Para nós irmos até o Pai é por intermédio de Jesus. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, tá? Que só existe um mediador entre Deus e os homens. Por aqui já se encerra a questão de intercessão. Só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo. Tá? Mas aí alguns católicos dizem o seguinte, que entre Deus e os homens o mediador é Jesus, mas entre nós e Jesus o mediador é Maria. Bom, mas isso carece de respaldo bíblico, nós não temos respaldo bíblico algum para isso. Eles vão dizer que no casamento onde Jesus estava com Maria, né, o chefe da cerimônia foi falar para Jesus que, na verdade, Maria foi falar para Jesus que tinha acabado o vinho, né? E com base nisso eles dizem que Maria ali estava intercedendo pela questão do povo. Veja, mas que intercessão é essa? Interceder simplesmente porque acabou o vinho de uma cerimônia como um casamento, onde tem outros respaldos bíblicos de uma intercessão realmente efetiva. Os discípulos estavam sofrendo quando Jesus morreu, eles estavam isolados, trancafiados em casa. Onde estava Maria intercedendo? Maria não estava intercedendo pelos discípulos, tá? E mesmo assim, Jesus disse para Maria naquela cerimônia de casamento, Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Nisso se encerra a questão. Ele até transformou a água em vinho, mas antes de fazer isso ele deixou claro que não foi por causa dela. O que tenho eu contigo? É claro que nós devemos todo o respeito e honra a Maria, porque foi uma grande mulher de Deus, foi um grande exemplo. Os protestantes evangélicos até pecam em esquecer de Maria, por tanto medo que os evangélicos têm de idolatrar Maria, colocaram escantearam Maria, né? Mal falam de Maria, mãe de Jesus, o que é um erro. Muito bem. Então nós não temos respaldo bíblico para a intercessão de santos de Maria. E quanto à questão do fato de que Maria ela teve só Jesus Cristo, não teve outros filhos, tá? Não teve outros filhos, não teve Jesus não teve irmão. Claro que Jesus teve irmão, sim. Está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 47, Mateus capítulo 13, versículo 55, a respeito dos irmãos de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Não são esses os seus irmãos? Tá? Então, a Bíblia fala claramente a respeito dos irmãos de Jesus. Maria teve outros filhos, o que não tem nada demais nisso, é uma bênção de Deus. Isso não é uma maldição, Maria ter tido outros filhos. Isso é uma bênção de Deus. Tá? Eles dizem que era comum no Antigo Testamento o povo de Deus se referia a outros, né, mais próximos, os irmãos em Cristo, chamar de irmãos. Mas no Novo Testamento isso não é comum. Ou chamava de discípulos, os seus discípulos, ou chamava de seus irmãos. Tá? Muito bem. E sobre a assunção de Maria, de que Maria subiu ao céu, foi assunta ao céu como Jesus, também não tem base bíblica. Pelo contrário, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, Jesus diz, João 3,13, Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Né? João diz a respeito de Jesus. Então, ninguém subiu ao céu, a não ser o próprio Cristo. Então, Maria não foi assunta ao céu. Tá? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 47. Lucas 1, 47. Lucas 1, 47. Será que Maria é a Virgem Santíssima? Eu diria que Maria ela é santa, como você que está me ouvindo, que tem Cristo na sua vida. Você também é santo, como a Igreja de Cristo é santa, como todos os crentes são santos. Todos os cristãos verdadeiros são santos, no sentido de ser separado, consagrado para Deus. Não santíssimo. Santíssimo, santo dos santos, é só o Senhor Deus. Tá? Maria, ela era santa porque
porque ela creu no próprio filho dela como Salvador. Maria, ela era pecadora como eu e como você. Espero que você que esteja me ouvindo não entenda isso de forma ofensiva. Não estou dizendo que Maria, estou falando de Maria, que ela era uma pecadora, menosprezando Maria. Eu estou apenas colocando Maria no mesmo pé de igualdade que eu e você. Uma pessoa comum, só que ela foi escolhida por Deus para ter o grande privilégio de ser a mãe do Salvador. Mas enquanto você defende que ela não era pecadora, ela mesma reconhecia que ela era pecadora. Como nós sabemos disso? Porque ela reconheceu e declarou que precisava de um Salvador. Maria precisou de um Salvador. Só precisa de um Salvador quem é pecador. Lucas 1,47. Maria diz: "E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador." Maria disse que Deus era Salvador dela. Salvador do quê? Ela entendeu muito bem para que o filho dela veio ao mundo. Mateus 1,27 diz sobre isso. Aliás, Mateus 1,21. Ele será chamado Jesus porque salvará seu povo de seus pecados. Então Maria entendia que Deus era salvador dela porque Deus iria salvá-la de seus pecados. Muito bem. E sobre a questão agora falando sobre a questão papal, né? Será que o Papa ele é o sucessor de Pedro? Será que Pedro foi o primeiro Papa? Tá? Não vou discutir aqui a questão do texto de Mateus 16:23, que Jesus fala: "Tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Tá? Porque existe um debate exegético nesse texto. Se a pedra é Jesus, se a pedra é Pedro, se a pedra é a frase de Jesus, né? A frase de Pedro a respeito de Jesus. Né? Como o texto ele é difícil realmente, ele é difícil, embora os católicos tenham a posição de que é Pedro, os evangélicos tem teólogos que dizem que a pedra é Jesus nesse texto, outros evangélicos dizem que a pedra é Pedro, admitem que a pedra ali em Mateus é Pedro, outros teólogos dizem que a pedra ali é a frase de Pedro, que Jesus é o Deus vivo. Né? Muito bem. O que nós temos que entender é que a Bíblia diz no Novo Testamento que a igreja é pedra, que os crentes são pedrinhas vivas. Né? De fato, nós somos pedras que fazemos parte do templo do Senhor. Mas existem lugares na Bíblia que deixam claro que Jesus ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra fundamental, tá? Onde a igreja está fundada sobre Cristo Jesus. Tá? Agora, como, por exemplo, Atos 4:11, tá? O próprio Pedro escreve isso na sua carta, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 e 8, e tantos outros textos. Tá? Agora, será que Pedro foi o primeiro Papa? Será que os demais papas são sucessores de Pedro? Se são sucessores, então tem alguma coisa errada. Os papas não podem se casar. Pedro era casado, porque ele tinha uma sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Os papas são tidos como infalíveis em suas falas oficiais à igreja. Infalível é só a palavra de Deus, infalível é só o próprio Cristo. Pedro ele era tão falível que o próprio Cristo repreendeu, né? O diabo usou Pedro, Satanás usou Pedro para querer impedir Jesus de ir até a cruz. O apóstolo Paulo, né, que se converteu depois de Pedro, repreendeu Pedro a certa altura da história da igreja. Paulo repreendeu Pedro porque Pedro estava sendo dissimulado, né, se comportando de uma forma na frente dos judeus, se comportando de outra forma na frente dos gentios. Então, Pedro não era falível. Então, os papas são sucessores de outra pessoa e não de Pedro, porque se fosse de Pedro, teriam que admitir sua falibilidade em todos os aspectos e poderiam se casar. E é o que não acontece. Ok? Tendo dito isso a respeito da questão papal, agora vemos a questão da missa. Dois aspectos da missa católica que são dificuldades para nós protestantes. Tá? Porque os protestantes não participam de uma missa católica quando eles são convidados. Tá? É diferente
de, por exemplo, você estar reunido com a sua família católica, a sua família diz, podemos orar um Pai Nosso? E você se submete a orar um Pai Nosso, junto com os católicos. Tem dificuldade nenhuma com isso. Você está reunido com a sua família e você vai cantar um cântico que é comum entre evangélicos e católicos. Também não tem dificuldade nenhuma com isso. Agora é óbvio que se você está no velório de uma pessoa católica e vão orar o Pai Nosso, todo mundo ora junto, mas vai orar Ave Maria, é óbvio que o protestante vai ficar calado, né? Não vai orar. Mas porque o protestante não assiste uma missa católica quando ele é convidado? Porque nós temos que entender que a missa tem duas dificuldades, tá? Primeiro nós vamos falar da missa comum. Na Eucaristia, tá? No momento da Eucaristia, da hóstia, ali na teologia católica, quando o católico está comendo a hóstia, está comendo ali, comendo a hóstia, está tomando e comendo o corpo de Cristo. A teologia católica diz que ali de fato existe o corpo literalmente de Cristo, tá? Aquela hóstia foi transubstanciada no corpo de Cristo. Isso significa que em toda missa Cristo ele é sacrificado novamente, tá? Toda missa é um novo sacrifício do Cordeiro. Toda missa é um novo sacrifício do Cordeiro e nós não compactuamos com isso. Nós discordamos veementemente disso porque está escrito em Hebreus 9:26 que Cristo morreu de uma vez por todas. De uma vez por todas. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 diz isso também, que ele foi morto de uma vez por todas. Cristo não precisa ficar morrendo todo domingo, morrendo em toda missa, morrendo em todo culto. Não, ele já morreu de uma vez por todas. Por isso que nós não participamos de missa quando nós somos convidados. Um outro aspecto de uma missa que é muito difícil para nós evangélicos é a questão da missa do sétimo dia, tá? Onde se intercede, se faz orações em favor dos mortos. Por que os crentes não oram em favor dos mortos? Porque está escrito em Hebreus 9:27, que depois da morte segue-se o juízo, tá? Então, nós não intercedemos porque morreu, vai só esperar o juízo de Deus. Não há mais o que fazer para a questão de quem já morreu. Jesus falou sobre a parábola do rico e do pobre Lázaro, tá? E depois que já morreu, não há mais o que fazer. Aquela parábola deixa isso muito bem claro, que não há mais o que fazer sobre aquela pessoa que está morta, tá? Então, por isso nós discordamos veementemente da questão de fazer intercessões em favor de mortos, tá? Muito bem, tendo dito isso, meus irmãos, agora estamos chegando já ao final, daqui a pouco a gente já vai abrir para perguntas. Um outro ponto que eu gostaria de salientar é sobre a questão da aparição das imagens de Maria, né? Aparições da Virgem Maria. Maria apareceu em Aparecida, apareceu em Guadalupe, apareceu em vários lugares, né? Relatos de pessoas que dizem que viu a Virgem Maria. Qual é a nossa posição sobre isso? A Bíblia diz, meus irmãos, que nós não devemos confiar em imagens, em aparições de forma alguma. De forma alguma. Porque nós não temos certeza da fonte, da origem disso. Até porque pode ser uma obra do diabo para enganar os fiéis. Pode ser uma obra de Satanás para enganar os fiéis. Está escrito em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que Satanás ele tem poder para se transformar em anjo de luz. Então o diabo ele tem um poder muito grande, tá? Não pense que Satanás ele apareceu para Eva em um formato que fosse assustar Eva. Eva não se assustou, né, no diálogo com Satanás no Jardim do Éden, tá? Quem acha que Satanás só aparece de uma forma feia, isso é mais coisa de filme de terror, ou quando o diabo de fato quer atormentar alguém. Mas quando ele quer enganar as pessoas, ele não vai aparecer de uma forma feia, ele vai aparecer de uma forma agradável, né? De uma forma parecendo com um anjo de luz, ou parecendo com uma pessoa de luz, tá? É a mesma coisa, a mesma palavra eu digo aos espíritas, mesma coisa eu digo aos nossos queridos amigos que são espíritas, nossos queridos amigos que têm esse pensamento. Entenda que o diabo pode se transformar na imagem de uma pessoa, até de uma pessoa querida, para nos enganar, para mexer com o nosso emocional e fazer você ser escravo disso,
ok? Então, por isso nós inclusive está escrito em 1 João para nós não darmos crédito a qualquer tipo de espírito, tá? É óbvio que João está falando de falsos profetas, falsos ensinos, mas também o objetivo do diabo é enganar as pessoas. Outra questão ainda a respeito de Maria é que eles dizem que em Apocalipse 12, aquela mulher do Apocalipse 12 é Maria, né? Tem até uma imagem de Maria simbolizando com os pés em cima da lua, né? Com coroa de estrelas, dizendo que é Maria, tá? Mas não há evidência textual que aponte para Maria. O texto está falando da igreja de Cristo. A igreja frequentemente é comparada a uma mulher, tá? Inclusive, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva do Cordeiro, tá? E por último, a questão do celibato dos padres, dos bispos. Paulo, quando ele fala da liderança da igreja, em 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, ele fala que é necessário que o bispo, né, que o presbítero seja marido de uma só mulher. Então, não há base bíblica para proibir o líder religioso de se casar, tá? Eles dizem que, na verdade, não é que o padre não pode se casar, é que o padre se casou com a igreja, né? Tem um compromisso com a igreja, mas também não há base bíblica para isso, tá? A Bíblia diz que é necessário que o presbítero seja marido de uma só mulher, ou seja, é opção do líder religioso se casar ou não. Não é a igreja que tem que proibir ou direcionar essa questão. Então, são essas as questões que nós falamos sobre o catolicismo, né? À luz da palavra de Deus. Estamos chegando já ao final e vou abrir então para perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, meus irmãos, a respeito desse tema? Se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vamos orar para encerrar. Alguma dúvida? Espero que você que está nos ouvindo receba essa palavra com carinho, não de uma forma ofensiva. O objetivo dessa palavra é mais no sentido de, se você é cristão, você não vai se sentir ofendido com esta palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que os cristãos devem exortar uns aos outros. Se você se considera cristão, você não vai ficar ofendido, porque eu citei apenas a Bíblia, a palavra de Deus, e o cristão não se ofende com a correção na palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que a pessoa humilde recebe a correção. A Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Está escrito em Gálatas capítulo 6, que nós devemos corrigir uns aos outros com espírito de mansidão. Tá? Também nós não somos perfeitos, nós estamos abertos a críticas, mas nosso dever sempre dar razão da esperança, da nossa esperança, da nossa fé. Por que a nossa fé assim é diferente da outra fé? Essas são as razões, ok? Temos aqui uma pergunta. Pastor, e os católicos carismáticos? Não vou falar dos católicos carismáticos porque não estou aqui para falar de indivíduos, de pessoas, mas eu poderia dizer o seguinte, a pergunta do irmão deve ser o seguinte, e a teologia carismática da Igreja Católica, tá? A teologia carismática, eu não sei quais são as motivações, as intenções por que surgiu essa teologia recentemente dentro da Igreja Católica, mas os aspectos da teologia carismática católica se parece muito com o neopentecostalismo, mas são coisas que não têm base bíblica, por exemplo, como aprender a falar em línguas, né? Você vai aprender a falar em línguas. Não, o dom de línguas lá em Atos caiu de repente, eles começaram a falar em línguas, tá bom? Você conversa com um carismático, ele parece muito com um evangélico, né? Mas não se engane com isso. A teologia carismática católica defende mais Maria do que o católico tradicional, tá? Então não se engane com essa questão de o católico carismático lê a Bíblia, ora, canta as mesmas músicas dos evangélicos, parece muito com os evangélicos, são quase evangélicos. Não se engane, tá? Faça uma crítica à teologia de Maria para um católico carismático que você vai ver. Tá? Eles são mais apegados a essas distorções a respeito de Maria do que um católico
tradicional. Ele está perguntando se eles são idólatras. Eu não sei se eles são idólatras, se você é idólatra, se o nosso irmão em Cristo é idólatra. Isso aí já é uma coisa que é do coração da pessoa, é entre a pessoa e Deus. Eu não posso julgar quem é e quem não é. Tá? Nós sabemos que alguns movimentos são de idolatria. Quando a pessoa se dobra diante de uma imagem, quando a pessoa faz oração à imagem, assim, de velha imagem, sim. Mas julgar o coração das pessoas, a gente não pode fazer isso, ok? Dizer, fulano de tal é idólatra, tá? Muito bem. Aí a questão do purgatório. O purgatório não tem base bíblica, né? Porque depois da morte segue-se o juízo. Não existe um processo de melhoramento e purificação depois da morte. Não existe isso. Morreu, Hebreus 9:27. Segue-se o juízo. Tá? A parábola do rico e do pobre Lázaro fala sobre isso. Depois da morte não há mais o que fazer. Tá bom? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Então tá bom. Vamos orar para encerrar. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, venha surtir efeitos transformadores no coração de todos aqueles que a ouvirem, Pai. Que ela siga um caminho, meu Deus, de transformar, Pai, os corações. Que o Senhor venha continuar abençoando a transmissão dessa palavra, abençoando cada um dos que estão nos ouvindo, Pai. Abençoando, Pai, nossos irmãos em Cristo. Abençoando, meu Deus, todos os internautas que nos acompanham, abençoando, Pai, os católicos, Pai, porque existem pontos em comuns de ética cristã que nós defendemos, questão do aborto, Pai, homossexualismo, tudo isso cristãos e evangélicos são contra a luz da palavra de Deus e, de fato, nós, nesse sentido, defendemos a mesma coisa. Que o Senhor abençoe a vida dos católicos com tua graça, com teu Espírito Santo, Pai. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Que Deus os abençoe ricamente. Peço que você compartilhe esse vídeo com o seu irmão em Cristo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, sejam cristão ou não cristão, com seus vizinhos, com seus familiares. Passe a palavra para frente para que você seja de alguma forma também semeador da palavra. Que Deus os abençoe ricamente. Um forte abraço. Domingo, 9 horas da manhã, teremos mais uma live que é um culto ao nosso Deus. Que Deus os abençoe ricamente. Um forte abraço, meus irmãos.